Oi, pessoal do Avante, eu sou Ana Beatriz Batistella, nutricionista, sou consultora técnica do time de Nestlé Health Science e estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre a vitamina D. A gente sabe que esse nutriente ele é essencial para diversas funções no nosso organismo, incluindo aí a ação anti-inflamatória, atua como um pró-hormônio, tem importância na manutenção da nossa saúde óssea, é essencial para a modulação do nosso sistema imunológico, já que todas as nossas células imunológicas têm receptores para a vitamina D, e níveis adequados endógenos têm sido associados com diminuição do risco de desenvolvimento de algumas doenças crônicas em longo prazo. Porém, apesar dessa importância, a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem altos índices de insuficiência e alguns índices também de deficiência entre a população, com valores que variam aí entre 20% para deficiência e 50% de insuficiência. Dentre os fatores que estão associados com esses quadros de níveis inadequados, a gente pode destacar aí a baixa exposição solar, o baixo consumo de alimentos fontes, a própria pigmentação da pele, né? Então a gente sabe que a depender do teor de melanina na pele, a gente pode ter um impacto na síntese endógena de vitamina D. A gente sabe também que tem uma relação aí com o uso de alguns medicamentos que podem comprometer o metabolismo da vitamina D, e a própria poluição do ar, que também vai impactar na radiação solar e, consequentemente, na nossa síntese endógena. É importante a gente considerar que hoje, apesar da gente ter níveis laboratoriais aí considerados ideais próximo de 20 nanogramas por ml, a gente tem alguns estudos que mostram que níveis um pouco mais elevados, então entre 30 e 40 nanogramas por ml, seriam aí os níveis considerados como ideais, como ótimos, especialmente quando a gente pensa em diminuição do risco de doenças crônicas em longo prazo e também na manutenção da saúde imunológica. Atualmente, a gente já tem alguns estudos que colocam que quando o paciente apresenta níveis inferiores a 30 nanogramas por ml, a depender das suas condições clínicas, do seu perfil de estilo de vida, então se expõe ao sol com frequência e também dos seus hábitos alimentares, a gente já tem estudos que recomendam a suplementação de vitamina D com o objetivo de aumentar esses níveis e manter dentro dessa faixa aí considerada como ideal. E nesse cenário, a gente já sabe que doses diárias que variam de 800 a 4.000 unidades internacionais são doses associadas com aumento desses níveis plasmáticos de forma segura, sem trazer nenhum risco de hepatotoxicidade, nenhum risco para função hepática. E esse é um ponto importante, porque a gente sabe que existem alguns protocolos de doses maiores que vêm sendo utilizados, mas a gente sabe que nem todo paciente responde da mesma forma a esses protocolos de dose única, muitas vezes porque pode ocorrer uma inativação hepática dessa vitamina D em função dessa dose maior suprafisiológica. Então, a gente sempre precisa adequar a dose de acordo com o perfil do paciente e, principalmente, acompanhar a resposta dele, especialmente com avaliação laboratorial. Então, a gente tem recomendações aí que mostram que a suplementação ela deve ser feita por 3 meses e esse paciente precisa refazer o exame laboratorial para que a gente possa avaliar a resposta clínica dele. Bom, e falando um pouquinho sobre o papel da vitamina D na função imunológica, a gente sabe que baixos níveis endógenos ou até mesmo quadros de deficiência podem estar associados ao maior risco de desenvolvimento de infecções, incluindo infecções do trato respiratório superior. Isso porque a vitamina D, além de modular a função das células imunológicas, ela também atua diretamente na mucosa do nosso trato respiratório, visto que ele tem receptores para essa vitamina D e ela ajuda inclusive na manutenção da permeabilidade dessa mucosa, diminuindo aí o risco e a vulnerabilidade a infecções, a entrada de vírus e bactérias oportunistas, diminuindo o risco de infecções. Então, nesse cenário, quando o paciente tem deficiência, a suplementação voltada para a função imunológica, ela tem sido recomendada, com doses que variam de 1.000 a 4.000 unidades internacionais por dia, que são as doses necessárias para a gente corrigir os níveis endógenos e que têm sido associadas a uma diminuição do risco de desenvolvimento, uma diminuição na incidência de infecções de trato
respiratório superior. Então, considerando o perfil do paciente, considerando os exames bioquímicos, considerando os sinais e sintomas e o padrão alimentar, a suplementação de vitamina D também pode ser considerada na prática clínica, tanto pela sua função anti-inflamatória, pela sua função associada à manutenção da saúde óssea, como também para dar suporte para a saúde imunológica. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aqui em novas aulas e cursos dentro da plataforma Avante.